Agora tá gravado. Vamos lá. Então, agora a gente vai entrar nas alfa-sinucleinopatias. Eu vou falar sobre a atrofia de múltiplos sistemas e as doenças com corpos de Levy. Então, o que é importante ponderar? Que tanto a doença com corpos de Levy quanto a doença de Parkinson, você vai ter a deposição da alfa-sinucleinopatia formando aqueles corpos de Levy, né? E aqui na atrofia de múltiplos sistemas, a fisiopatologia é um pouquinho diferente. Você vai ter a deposição da alfa-sinucleína nas células da glia. Então, ela, né, por si, na fisiopatologia, é uma oligodendrogliopatia. Essa imagem é do New England, super bonitinha, né, para exemplificar. Então, só lembrar disso que, assim, a fisiopatologia é diferente. A deposição da alfa-sinucleína vai ser nas células da glia, diferente da doença de corpos de Levy e da doença de Parkinson. Então, tá indo. Por quê? Será que é porque a gente começou a gravar, chefe? Não, deveria ir. Vamos fazer assim. Vou tirar isso aqui daqui, põe ali pra cima. E aí, eu acho que você vai aqui. Melhor ainda. Ver se vai. Foi. Então, na atrofia de múltiplos sistemas, ela vai ter dois fenótipos principais. Então, o fenótipo parkinsoniano, que é a majoridade dos casos, 80%, como que você vai diferenciar, né? O tremor, ele vai ser muito incaracterístico, tanto que eles definem que é até um polimini mioclonus, que ele é bem, assim, frequência baixa, amplitude baixa, parece mesmo uma mioclonia, né? E o que predomina na doença? É o parkinsonismo rígido acinético. Então, é aquele paciente que a principal queixa vai ser a rigidez e a bradicinesia, e nem tanto tremor. Tremor você quase não vê. quase não vê. E aqui, dentro desse fenótipo, pode ter uma resposta ali de 40% a levodopa, e ele vai ter um tempo dependente também, até 2 anos ali da doença que ele vai ser mais responsivo. Depois deixa de ter a ação da levodopa. E aí, o outro fenótipo onde você vai ter a deposição também é no acometimento cerebelar, que chega a ser de 20% dos casos. E aí a clínica vai ser uma ataxia cerebelar global, e aquela tríade parkinsoniana de rigidez, de bradicinesia, vai ser muito mais tardia aí no longo da doença. Um terceiro local de deposição, que aí entra, depois ela vai ser assim secundária às outras formas, tanto da cerebelar quanto da parkinsoniana, é numa deposição na via autonômica, né? Então aqui também vai diferenciar onde que acontece essa deposição entre a doença de corpos de Levy e a doença de Parkinson e a atrofia de múltiplos sistemas, que aqui no Levy é muito mais uma deposição central, tá? Pós-ganglionar central. Depois vai ter até um exame das fibras simpáticas cardíacas que você diferencia. Então, é uma deposição muito mais central, e devido a ser essa deposição central, vai ser um sintoma muito mais severo e precoce. Começa já antes de 5 anos de início da doença. Então, o paciente já vai chegar com um quadro de incontinência urinária, retenção, hipotensão ortostática, disfunção erétil. Até no artigo eles falavam que muitas vezes chega com mãos e pés que parece que é um Renault. Você não consegue diferenciar tão bem, devido já ao cometimento bem... Isso aí antigamente a gente chamava de síndrome Scheidegger. Scheidegger. Era o outro nome que tinha. Então era a MS tipo B, tipo C e a Scheidegger, né? Hoje você entende que é o lugar de deposição. Isso é bem mais interessante. Uhum. Então, aquilo que eu já tinha comentado, né, dá uma resposta bem leve à levodopa, tempo dependente também. Como é uma alfa-sinucleína, ela vai ter esse quadro mais de pródromos, muito similar à própria doença de Parkinson. Então, é comum você ter um distúrbio comportamental do sono REM, a hiposmia, as desautonomias que começam sempre muito mais cedo, e aqui entra um fator que é bem característico, que é o estridor inspiratório, que já inicia logo nos primeiros anos da doença ou até nessa fase prodrômica da MS. Esse é inconfundível. Confundível da MS. É doido, sabe? Então, é feio, viu? Não é para respirar. Para respirar. Se escuta na consulta. E tem é feio. E de cognição e comportamento, né? Sempre vai. Pode falar, Anitta. Não, sabe que tem, por exemplo, você pensar na forma cerebelar, eles têm alteração de fala mesmo, ou não? Pode ter. Que eu atendi uma chefe que veio do CROI, até acontece. Em movimento. Eu acho. Pode ser.
Na minha? Tava na minha evolução? Eu acho que não lembro. Tava assim, ah, veio com o esposo. Qual que seja. E tem, pode ter. Pode ter. As meninas só podem favorito. Mas depois é humano, gente. Primeiro é humano. Ah, não, isso aqui tá tudo disponível, né? Tá. Tem uma no ambulatório que ela tem o tipo cerebelar. Ela vem com o esposo, o Eduardo. Ela chama Cleide. Lembra? Chama uma hipofonia, assim. E ela lá essa minha tia. É uma voz bem esganiçada. Parece que sabe que ela. Porque vai travar. Porque vai travar. E. E para falar, você precisa de uma coordenação da respiração, né? Você tem que respirar para falar. O parkinsoniano, depois de muitos anos, ele faz isso. Tanto que a fono insiste na respiração, porque ele articula a boca, mas não respira, e aí a voz não sai, né? Então, da parte cognitivo e comportamental, é importante distúrbio de atenção e também uma disfunção executiva, que eles frisam. Motora. Então, diferente lá que a gente tinha comentado da síndrome córtico-basal, aqui volta a ser bilateral e simétrico. Então, muito mais a parte rígido-acinética, então rigidez, bradicinesia, o polimini mioclonus, a instabilidade postural, muito comum as quedas já no período inicial. Camptocormia, ela já vai, o que pelo menos que eu li foi isso, chefe, que, por exemplo, na doença de Parkinson, já vai ser no estágio final ali, uns 10 anos, né? E aqui não. Antes, depois de uns 5, 6 anos, o paciente já vai ficando deformado. A anteroversão do tronco Isso. e chegando até a camptocormia, que é essa posição aí. Que aí, quando o paciente ele tá na posição de decúbito, ele consegue voltar, né? Sim, volta. Mas quando ele fica de pé, mesmo na postura, ele joga um pouco. Agora, quando ele fica de frente, ele faz isso. Ele chega. Ninguém sabe direito por quê, né? Tem gente que diz que é uma distonia, que é o que eu achava, e tem gente que acha que pode ser um comprometimento muscular. Aí eu até achei esquisito. Para mim, me parecia muito mais uma distonia, né? Mas não é claro isso, não é só. Tanto que você mete toxina não resolve grande coisa, tá? Que essa que é a definição, que quando ele fica em decúbito, volta, mas na posição Ereta, supina, ele faz. E essa que é a síndrome de Pisa, que também no Parkinson mais de 10 anos que você tem de evolução da doença, mas aqui na MS já é um paciente, uns 5 anos já vai ter essa posição. Presença pode ter liberação piramidal, de hiperreflexia e Babinski, o estridor laríngeo expiratório, diurno e noturno, não só quando dorme, e sintomas bulbares, disartria e disfonia também associado. Eu coloquei essa imagem só para a gente gravar, que também era do New England, que a MS ela é muito rápida. Então, até no artigo eles falavam que ao longo de 6 anos, que a gente não vê tanto na doença de Parkinson, o paciente já vai estar com duplo apoio. Ele não vai conseguir já deambular, nem se for um apoio único, né? Já está em duplo apoio, em 9 anos esse paciente já está no fim de vida, fim da doença. Então, é uma progressão muito rápida. As quedas, geralmente Parkinson cai para frente, né? E os ativos tendem a cair mais para trás. SP. Esse não. Esse não necessariamente. Esse pode cair para frente. O PSP cai para trás. Tá. Recurrent Falls aqui, né? Mais ou menos com 6 anos ali de progressão da doença. Então, eu achei bonito. O New England sempre tem imagem boa, né? Sim. Então, é uma doença rápida. Então, antes de 5 anos, você já vai ter aqui vários acometimentos que não são tão expressivos nos outros. E em 9, 8 anos, o paciente já está no final de vida dele. Imagem, ressonância. O que é principal? Essa degeneração de fibras transversas da ponte, que aí eles falam que é o hot cross bun sign, que é aquele pãozinho queimadinho, né, em 4, ou o sinal da cruz, que tá aqui, que essa era do contínuo, dá pra ver bonitinho, né? Esse negócio aqui, ó. Vixe, Que tá porque você vê que pintadinho. tem um risco aqui, né? E um outro. Tem um de assim e outro de assim, né? Aqui tá mais evidente, ó. Se olhar aqui, tá mais fácil de ver, principalmente o risco de assim, né? Que é essa degeneração da ponte. E olha o cerebelo lá como tá degenerado, tá vendo? E não tem uma desproporção do mesencéfalo tão importante, né? Embora essa imagem não esteja melhor para ver o mesencéfalo, né? Tem outra, chefe, que essa daqui eu fiquei em dúvida.
que é esse sinal da hiperdensidade putaminal. Esse slit sign é Tem uma esse, atrofia do putame, que está é aqui. esse negocinho Ah. aqui, ó, tá? Que forma essa lente, né? É Parece deposição uma de lente. ferro. É deposição de ferro. Deposição de Atrofia ferro. putame, e aí tem essa Tem deposição de e ferro. o ferro já acontece por conta da degeneração, né? Então, essa sobre essa lente. Parece uma Intersinalzinho, lente bilateral, né? que é outro sinal bem característico, É. né, de ressonância. A degeneração em cruz é mais comum na AMS tipo C, tá? Tipo cerebelar, tá? Essa é mais comum É atrofia aqui também, né? é. Cerebelo. Ok. Então, ressonância magnética, esses são os achados mais específicos. E ó o quarto, volta naquela lá. Ó o quarto ventrículo como aumentou, tá vendo? Por conta da atrofia, né? Eu só vou voltar aqui, que aí depois eu mostro a outra imagem. Então, dentro daquela tabela 3, o Trodat positivo, né? Você pode fazer os testes autonômicos, eu acho que eu não coloquei, que seria esse SPECT cardíaco com MIBG, que é aquilo que eu falei. Como a deposição é muito mais central nas fibras pós-ganglionares, quando você vai avaliar a inervação simpática cardíaca, aqui na MS você não vai ter alteração. Mas no Parkinson e na doença com corpos de Levy, você já vai ter essa alteração porque ele vai ser muito mais acometimento parasimpático periférico. E não tão. Ixi, acho que isso apareceu aqui. Vai ter que colocar para carregar. Tá acabando a bateria. Tá, vamos lá. Não, vai, Beleza. Então, essa vai ser uma diferenciação, né? Deixa eu só. Agora não volta mais. Que a gente. Volta. Isso. Então, autonômica, o FDG, o PET, onde que você vai ter o principal acometimento, né? Hipometabolismo do estriado, pontínuo e cerebelar, que até é da fisiopatologia da doença. No artigo, ele falava de pesquisa no líquor, você pode fazer com alfa-sinucleína. Até ali nos Estados Unidos, ele ponderava, falando que é muito difícil de você ter esse real-time Wake-Induced Conversion. Diz que é, assim, muito raro e de dificuldade de acesso mesmo, mas tem disponível. Lá eles também fazem biópsia de mucosa olfatória, que entra na hiposmia, glândulas submandibulares, pele, saliva e sérica. Aqui no Continuum, eles até colocaram uma imagem de biópsia de pele, com a deposição das alfa-sinucleínas para diagnóstico. Mas, né, a realidade de cada um, né? Não tem. Não tem. Então, é isso. Tinha de AMS. Chefe, quer adicionar mais alguma coisa? Não. É importante, o que é importante é lembrar que é um parkinsonismo bilateral, de rápida evolução e com desautonomia e sintomas cerebelares. Tá? É isso que vai fazer a gente pensar, né? Tá ótimo. Demência com corpos de Levy. Então, aqui, falando que ele separa nessa história natural de evolução, quando você faz o teste com a levodopa, ele fala que vai ter uma resposta moderada, mas a partir de uns 400 miligramas por dia pode piorar o paciente como um todo, né? Não sei se corrobora ou não, chefe. Não tanto. Não resolve bosta nenhuma. Nenhuma, né? Agrava esses sintomas A partir de quando você pode piorar os sintomas cognitivos, só porque é o seguinte, pode ter alucinações nesses quadros. Lembrar que a levodopa também induz alucinação, né? Então, só se for por isso que ele quer dizer que piora, né? Uma dosagem maior. Vai até 400, 600, não faz Nada. diferença quase que nenhuma, né? Então, o que é principal do acometimento cognitivo e comportamental do Levi? Esse paciente, ao longo de um ano, então pode ser depois que você já fez o diagnóstico ou até antes, ele tem que ter a manifestação de alucinações, a descrição de alucinações e um comprometimento cognitivo principal. Outra da clínica dele, assim, expressiva, é essa flutuação, tanto da cognição quanto do humor. É um paciente que, ao longo do dia, ou ele vai estar muito sonolento, ou ele entra num delírio hiperativo, também tem a manifestação do sundown bem parecido com uma DA. Então, é aquele paciente que ao longo do dia ele flutua muito, tanto cognitivamente quanto assim de sintoma psiquiátrico mesmo. Fica muito irritado, mais
com anedonia, depressivo em si, as alucinações recorrentes e vívidas, e também pode ter um transtorno comportamental do sono REM, lembrando que é uma alfa-sinucleinopatia, então vai ser bem similar às três em si, nessa fase mais prodrômica, mas sempre isso, um ano antes ou você está fazendo, né, o diagnóstico um ano depois, tem que ter a presença do comprometimento cognitivo, é a marca, né? Do visual, que ele A alucinação não é não é obrigatória, tá? obrigatório. Eu falei, Pode ocorrer alucinação, mas não é obrigatória. Ficou bem marcado para a gente que a alucinação era meio que obrigatória, mas não é, não é. tá? Mas o Mas comprometimento cognitivo é evidente, é. de visual, eles referem, né, uma disfunção de execução reflexa e sacárdica, problemas de convergência, então mais na rigidez, uma cinesia para os movimentos oculares extrínsecos, e pode também ter paralisia do olhar vertical e horizontal, Muito menos que a do outra. que a PSP e a Muito menos outra. que a outra. Depende da época que você vai avaliar, né? Às vezes você avalia isso muito precocemente e não vai ter, tá? Vai ser depois. Então, de motor, aqui também, estabilidade é muito precoce, com quedas já acontecendo, e entra com, assim, um diferencial. Se esse paciente ele for exposto a neurolépticos, você vai ter uma piora, tanto de rigidez quanto da bradicinesia, a exposição aos neurolépticos, mesmo em doses baixas. É porque ele começa a alucinar e ele está passando com um clínico. E Na clínica, cabeça do clínico, a alucinação é igual ao dom, né? E ele pimba. Aí, às vezes, faz um aldol intramuscular, que você nem fica um mês lá e você nem vê, né? ok. Aí dos distúrbios autonômicos, que são bem floridos, assim, bem presentes, eu já vou pular para cá. Então, é aquilo que eu tinha falado, que a deposição ela vai ser muito mais periférica. Então, aqueles PET de cardíaco, aqui tem sim um valor diagnóstico, que você vai visualizar a desnervação miocárdica simpática, tanto aqui na corpus de Levy quanto aqui no quartzo, devido a essa deposição mais periférica. E aí culmina também incontinência urinária, aquela hipotensão ortostática, quadro de constipação. Imagem. A ressonância eu não coloquei, mas é a atrofia do putame, que ele relata, e aí o DAT, É, a imagem aqui é uma eu não achei tão. É. Eu procurei no prontilho. ou nada, ou uma atrofiazinha do putame, mas você não vai sair com uma imagem dizendo que é demência de corpo de Levy, a não ser que você tenha um protocolo muito específico, com um exame muito bem feito no serviço, não sei o quê. Oi, tudo bom? Hoje nós estamos sem pacientes, você é da físio, né? Nós estamos sem. Eu não sei se chegou mais alguém. Não sei se chegou mais alguém, mas estava sem. Nós estamos fazendo uma aulinha sobre parkinsonismo atípico, se quiser, senta aí e acompanha, você vai ver. Tá? Senta aí, senta aí. Então, que eu coloquei até aqui de exemplo, né, que no Drodate, o que é específico? É esse sinal da ilha do símbolo, que você vai ter a preservação, né, do metabolismo dito cingulado posterior e o hipometabolismo aqui na região. Isso parece que é a única coisa né? Até Mas você vai percebe que depender de um exame tão específico, né, que você não vai fazer, né? Mas é a única coisa. Esse sinal da ilha do símbolo é a única coisa que pode ser que venha positivo e tem que te até outro ajude. exemplo também. Né? Nada. Sinal da ilha do símbolo. Vai ter mais uma hipocaptação do occipital. Tem uma ilha vermelha lá no meio de um monte de coisa, Aham. no meio de um monte de coisa azul e verde, que quer dizer que não está captando quase nada. Você tem um vermelhinho ali, ó. Tem uma ilha, né? No meio do. Que você mantém o cingulado posterior, só que no occipital aqui não tem nada, capita nada. Do PET-FDG, hipometabolismo occipital, do córtex temporoparietal, giro cingulado posterior e o pré-cúneus, tá? E o líquor, ele até falava de uma sobreposição com DA, que pode ser característico, mas, assim, não utilizam tanto e nem com a pesquisa da alfa-sinucleína também, tá? Resuminho, que aí ele até falava usually positive, mas no texto ele falava que é muito difícil você fazer essa pesquisa, Sim. tanto no líquor quanto na pele, né? Aham. Diferença. Então, DCL é isso, chefe. Uhum. Lembrar do comprometimento cognitivo em primeiro ano, as alucinações, sintomas autonômicos pós-ganglionares mais periféricos, que abre o quadro. Então, Mas isso, o quadro cognitivo, bem intenso,
Aí você pega o quadro cognitivo tanto na DCB quanto na DLB, na degeneração corticobasal, na doença corticobasal e na degeneração na demência de Lewy, na doença de Lewy. Só que um é mais bilateral, o outro é mais unilateral. Então, às vezes, isso que ajuda a gente no diagnóstico, né? Ok. Agora falando um pouquinho sobre a hidrocefalia de pressão normal, né? História natural, eles não relatavam nada assim de exposição ao levodopa. Aqui no artigo, eles até não pontuaram nada de cognição e comportamento naquela tabela 1, mas a gente já sabe, né? É mais frontal, subcortical, então é aquele paciente que vai ter praxia, vai ter muita disfunção executiva, pode ter ali um déficit de memória episódica, mas é muito mais essa parte de apraxias e disfunção executiva que é marcado, né? Do visual, eles falavam sobre uma redução de movimento ocular vertical. Aqui eles ponderavam que é muito mais up do superior, você ter o olhar superior. Do motor, eles relatavam ataxia, apraxia motor, então lembrar daquela marcha magnética de pequenos passos, parece que o paciente desaprendeu de andar, né? Magnética, bem pequenos passos e base alargada também, né? Distúrbios autonômicos é um sinal que aqui assim, no texto do artigo eles falavam que a incontinência urinária ela chega a ser o último sintoma que é daquela tríade que a gente conhece melhor, né? Então não é tão expressiva nos primeiros anos de doença, chega a ser uma queixa mais de final de doença. É bem um parkinsonismo que para de andar. Na minha cabeça é isso. É um parkinsonismo, um quadro cognitivo, e ele para de andar. E isso ele compromete bem, né? Reclama bem. De imagem, que a gente já até conhece, né, o índice de Evans, né? Evans, que aí você vai fazer o cálculo do diâmetro dos ventrículos laterais, né, de bilateral aqui do corno frontal, e aí faz a divisão com o diâmetro biparietal. Tem que ter estando positivo maior do que 0,3. Também é comum ter a dilatação ventricular, que é o principal, né? O alargamento da fissura de Sylviana, esse hipersinal marginal de ventrículos laterais, que é a transudação ependimária. Aqui na imagem eu não coloquei tão. Dá para ver um pouquinho, né? Dá para ver, Dá esse para ver. branquinho. Fica meio escurinho ali, ele está branquinho. Branquinho. Ao redor do ventrículo, que é o extravasamento, né? E até no artigo que eu consultei, ele falou que o ângulo calosal já está um pouco em desuso, que usa mais usa ainda, né? Ainda, mas eles referem esse ângulo aí de Isso, que o normal 50, 70, de 100 a 120, aí para você ter uma HPN a partir ali, geralmente menor do que 63, mas varia entre 50 até uns 80. Você tem essa redução aqui do ângulo calosal. Aí lembrar que a medida tem que ser certinha. Não sei se está em desuso, não. Eles ainda relatam bastante. Falava que usava mais. De qualquer forma, você tem um parkinsonismo que não anda com os ventrículos armadão. Aí você tem que pensar em martelo, né? É assim que vem pra gente, né? Então, aquilo que eu tinha falado, é muito mais rico o Trodate e as outras alterações pensando ali no PET-FDG do que aqui no secundário. O HPN, quase tudo vai ser negativo. A única coisa que eles pontuavam é você fazer um TAP teste com alteração ali de ressonância, meio que você já vai finalizar o diagnóstico clínico, exame de imagem e a melhora ali, tanto de cognição quanto da marcha com o TAP teste. Sim, é o que a gente faz, né? né? É o mais plausível, né? E tira quanto no TAP teste? 40 Uns 40 ml, tira bem. E aí refaz o minimento, Isso, e refaz o stop and go aí, que é o que está mostrando, né? E refaz o minimento. Dentro também dos secundários, agora falando um pouquinho sobre etiologia vascular, o paciente que já vai ter aquele fator de risco assim de comorbidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, pode já ter no histórico algum acidente cerebrovascular, e aqui é importante pontuar que devido a ser microinfartos, uma doença de microvaso, então muito mais lacunar e subcortical do que o infarto territorial,
você vai, que eles falam, né, que esse lower body parkinsonismo, muito mais um acometimento de membros inferiores. Então, o paciente ele vai, de novo, parecido com uma hidrocefalia de pressão normal, vai ter dificuldade de marcha, uma marcha lentificada, pequenos passos, base alargada. Responde bem a levodopa, Dopa. sintoma maior de membro inferior. Isso. Tá? É bem isso que marca o vascular. Só no anterior, na hidrocefalia que você falou, qual o tratamento? É a derivação. É a derivação. Adianta dar acetazolamida? Diamox? Não adianta, tá? Mas a gente dá, mas não adianta. Tá? Às vezes a gente dá, pela dificuldade da drenagem, tudo tal. Às vezes você dá, mas não é o certo. O certo é a derivação, tá? É, é, Não tá podendo fazer, né? é. A gente faz no love label. O bom É. é que tá um líquido. A gente faz, é tudo meio off-label, né? Manda coletar o líquor, avisa o colega que vai coletar, tira uns 40 aí o cara tira, E avalia mais. avalia. A família avalia, né? A família fala, melhorou. Melhorou. Geralmente é isso, tá? É assim mesmo. Uhum. Você faz um líquor, avisa o colega, ó, faz aí. Aí eu tive um paciente que pagou e fez no Fleury, tá? Mas pagou acho, uns 4 pau, 3, 4 pau. Não é muito baratinho, não. E aí veio bonitinho, as escalas toda feita, tal, não sei o quê, mas ele pagou, né? Eu peguei um Secop também, vem um relógio, é muito bonitinho de ver assim. Ele faz sei depois. Não, ele veio já com tudo impresso, mas ele pagou, coitado. Melhor. Aí tem que derivar. Aí o meu eu mandei para o neurocirurgião, amigo meu, e ele ia ver se ia derivar, se não ia, o que ia fazer, não sei o quê. Aí a encrenca com convênio, para pagar, não sei o quê. Os neurocirurgiões detestam fazer derivação, tá? Qual outra possibilidade, né? Adianta fazer neuroendoscopia, tentar desentupir não adianta muito, tá? Existe isso, né? Mas não adianta. O que mais, cirurgião? Chegou, eu quero vai não, ele. O que mais? Cirúrgica? Derivação, derivação, tá? Não tem muito o que fazer. Mas vai. Tá. Então, de comprometimento cognitivo, fazia motor, parece assim mesmo de um quadro de vascular, acidente vascular. Ansiedade pode ter, depressão, labilidade emocional, apatia, mas E tem que ter quadro lesão psiquiátrico. entre a região nígreo estriatal, né? Então, na região onde passa o trato nígreo estriatal. Não necessariamente várias, né, chefe? Não sei qual eles falaram. Não necessariamente várias. Não, não é o caso. Não é o caso. Então, motor, o tremor, principalmente, é assim, ele não é tão característico. Se ele estiver presente, não vai ser de repouso, é muito mais postural. O paciente vai ter essa praxia motor. Então, lembrando, quadro assimétrico, devido ao acometimento mais de uma lesão estrutural. Vai ter liberação piramidal, assimétrica. Rigidez aqui vai ser muito mais espástica, né, do que plástica. Disartrite e disfagia já no final. Distúrbios autonômicos não são característicos, e o visual, todos praticamente ele colocava que tinha algum cometimento ali vertical. Então, Você vai gravar um PSP, é o único, é o principal. O que ele quer dizer é que não é absoluto, né? Uhum, não é tão definidor. Essa tabela aqui eu peguei até em um artigo que eles, assim, que ele discutia mais, era falando a dificuldade de você fazer o diagnóstico do vascular, bater o martelo. Então, eles usam essa escala de Jankovic, Winnicott, que você vai pontuando. Você tem que ter pelo menos dois da tríade do parkinsonismo, então a bradicinesia, o tremor e a rigidez. Dois desses somados com pelo menos um 4 pontos pontuado dessa escala. Então, uma doença vascular difusa, provada patologicamente ou angiograficamente, aparecimento do parkinsonismo menos que um mês após a ocorrência do AVC, história de 2 ou mais AVCs, presença de 2 ou mais fatores de risco para AVC e a evidência da doença vascular em 2 ou mais territórios vasculares pela neuroimagem. Aí eles até pontuavam que a doença
Biswander, Cardazil e a moia-moia têm intrínseca relação com o desenvolvimento de um parkinsonismo vascular. São os Sim, três porque são doenças vasculares graves. graves. Vai cometer tudo, né? São doenças vasculares graves. Moia-moia, eu tenho um coitado que eu acompanho lá, ele já está no 6º AVC. É, é um inferno. Eu vou dar água de lavadeira para ele na veia, que eu não sei mais o que fazer. Comigo, ele fez 3 AVC. E ele, doutor, é duro, tá, não sei o que, ele tá passando, né? Mas é um inferno. Maior correlação. É. Então, de imagem, que o chefe já até comentou, gânglios da base, tronco, principalmente de acometimento. Naquela tabela 3 lá das imagens, aqui na vascular, não pontua nada. Então, por isso que eles até usam aquela escala para você fazer um diagnóstico muito mais clínico. E aí, o último dos secundários, que é o induzido por drogas. Então, é a segunda causa mais comum de parkinsonismo. E aquela paciente chegou uma PS, chefe. Deu certo, Renan? Era ou não? Suspeito. Lítio? Como é isso? Chegou no sábado que eu tava de plantão. Lítio. Lítio é muito comum da parkinsonismo. E lembrar que lítio nós estamos usando muito, porque ele é muito interessante para quadro de bipolaridade, né? Não, lítio Tinha uma. Porque até os olha, e é muito comum. E é muito comum, tá? Muito comum. Lítio Porque impregna mesmo, quando os meninos. dá um parkinsonismo. E lítio se usa muito em quadro depressivo mais grave, quadro de bipolaridade. E é uma droga relativamente segura para os psiquiatras, né? Então eles usam bastante. Porque até quando os meninos passaram o caso, essa paciente era 20 dias. Ela começou a usar um mês o lítio e há 20 dias começou a síndrome parkinsoniana. Então, sempre lembrar Quase disso. bem evidente. Instalação rápida, né? Lembrar do medicamentoso. Então, de motor, cometimento simétrico, com bradicinesia, predomina muito mais a forma rígido-acinética do que o tremor em si. É um tremor que não é de repouso, costuma ser de postural, principalmente. A instabilidade vai ser rara e pode ter a presença de cinesias oromandibulares e acatisia. Então, o que é importante da gente lembrar dos medicamentos? Então, de neurolépticos, né? Que eles pontuavam o haloperidol, a olanzapina. Aqui, chefe, é uma dúvida que eu fiquei. A quetiapina, eles falavam que a partir de 300 miligramas por dia. Que é a dose antipsicótica da quetiapina. Isso. Você vê, a gente usa quetiapina em subdose, tá? As doses antipsicóticas são acima de 300. E a dose máxima de quetiapina é 900 miligramas. Então, você vê, a gente usa 25, 50, 100, então... E tem que usar a subdose mesmo, tá? Que as únicas seguras, assim, no nosso paciente que daria para usar é a quetiapina, lembrando dessa dosagem, a clozapina. Clozapina. Mas aí... Pode falar, James. Não, vai. Risperidona, olanzapina e o haloperidol são os principais ali. E a clozapina, qual é o senão? Tem que fazer hemograma, né? Porque dá a granulocitose. Tá? Então, é complicado, né? E antivertiginoso. Os antipsicóticos não causam são esses dois, né? São os dois. Mas a quetiapina tem esse fator da dose, Bianca. A partir de 300 ele pode dar também. Aí, de antivertiginoso, pensando em bloqueador de canal de cálcio, a sinarizina, a flunarizina, de antiarrítmicos, a amiodarona, São os 3 mais comuns. Isso, o lítio e outro que a gente usa muito na epilepsia, ácido valproico, né? Ácido valproico Ácido também. valproico também. Também dá tremor. Agora, é as isinas, tá? Flunarizina e sinarizina. E velhinho, ponto, a gente tem muitos, né? Muitos velhinhos sem maldade. Trocadilho, né? O adjetivo. Um velhinho tontinho, tal, não sei o quê. E eles adoram flunarizina e sinarizina, porque é o que mais melhora a tontura, tá? Mas dá o parkinsonismo mesmo. E às vezes você usa um antivertiginoso, é o empurrãozinho que faltava para aquele velhinho, né? O velhinho estava lá, você usou antivertiginoso, ele entrou num parkinsonismo, você tira o antivertiginoso e ele não melhora. Quanto tempo, assim, deu? Não tem tempo nem dose. Dias a meses. Não tem tempo nem dose, viu? Não tem tempo e nem dose, tá? Mas, na maioria das vezes, são os usos mais prolongados, né?
Metoclopramida Ibro. né, um negócio feio, né? Em criança, principalmente, né? É bem feio. Gesto. E a amiodarona, lembrar, porque o doente nunca vai relacionar o do remédio do cardiologista com tremor, tá? Ele nunca vai fazer esse raciocínio. Quem tem que fazer é você, tá? Mas a amiodarona é muito comum. Então, De droga também, acho que cocaína tem relação, né? Não, cocaína, sim. Cocaína pode dar cardiovascular também, né? Então, do medicamentoso era isso. Eu vou voltar para o algoritmo, a última parte. Então, o que que eles, até no texto, tem um específico sobre a opção conservadora. O que que seria? Dentro daquele algoritmo maior, dos 4 passos. Se você não se sente seguro de manejar sozinho esse paciente, sempre encaminhar. O que que ele fala? Que nos 5 primeiros anos, os 5 primeiros anos, você sempre tem que reavaliar a sua principal hipótese diagnóstica. Você nunca vai bater um martelo dentro desses primeiros 5 anos. E, se necessário, se for aquele caso muito mais difícil, de 3 a 6 meses, reavaliações seriadas. Uma progressão muito rápida, eles sempre falam. Interna esse paciente, faz tudo que tem que fazer de exame complementar para você tentar priorizar o máximo possível. E acho que até o senhor tinha falado na última, que é sempre você alinhar a expectativa do paciente e do familiar. Sempre tem que ser essa decisão conjunta e até de prognóstico desse paciente para o futuro. Os pacientes cobram muito prognóstico, então é importante que a gente esclareça o prognóstico. Desde o começo, ser bem honesto, que é um quadro que não tem cura, que o tratamento é sintomático, né? Você, desde o começo, falar isso para a família para ela ficar ciente, né? Porque muitos pacientes querem se programar para ficar adoecerem e morrerem, tá? Assim, eu perdi a conta já da quantidade de pacientes que eu atendi e que a única coisa que eles queriam era prognóstico, né? Quando eu falei que não tinha cura, que o tratamento ia ser esse, que é fisioterapia, fonoterapia. Até tem vários pacientes, quando você fala, olha, o tratamento é físio, fono, eles fazem a cara feia, tá? Porque eles, ai meu Deus, com físio não vão melhorar nada, não sei o quê, né? E aí ele correlaciona com a físio, às vezes que é obrigado a atender convênio, aí aquele esquema em massa, que não melhora nada, e que atende pós-fratura, né? Então, melhorou um pouquinho, vai embora. Né? Então, você tem que mostrar para ele, nesse caso, que o tratamento multiprofissional é muito importante. E aí, você fala, eles não acreditam, você manda, ele vai, a físio dá alta, porque ela é obrigada a dar alta no serviço que ela trabalha. Aí ele volta para a gente manda de novo, ele volta para a gente manda de novo. Quando passam uns 3, 4 anos, ele começa a entender essa dinâmica e aí ele fala, eu melhoro mais com a físio do que com o remédio, né? E a físio vai fazer o quê? Vai fazer a cinesioterapia, então normalização do tônus, melhora da amplitude articular, que é uma manobra, que é uma matéria que eles têm que chama exercícios terapêuticos, né? E treino de marcha, treino de transferência, né? Então eles fazem isso tudo com os pacientes, é como se ele perdeu, ele esqueceu como anda e você vai ensinar de novo. E aquela fórmula volta. E aí ele usa. E aí ele esquece de novo como anda e você devolve de novo. Ele esquece de novo, você devolve de novo. Por fim, o tratamento físio, fonoterápico são mais importantes que medicação, tá? Mas tem um certo preconceito com o tratamento fono e fisioterápico. Então você tem que insistir que é importante, que é fundamental. E aí você tem que insistir que o familiar tem que participar das sessões para que ele faça os exercícios que o fisioterapeuta ensinar nos dias que não for na fisioterapia. Porque raríssimas vezes ele vai conseguir fazer fisio diária. E muitas vezes ele não vai nem aguentar, né? Então, assim, você tem que falar para ele. Às vezes você fala para a família, isso eu já passei também. O senhor está acompanhando as sessões? Está vendo como faz exercício? Fala, não, eu deixo lá com a físio e vou embora fazer minhas coisas. Ele quer a físio para. Não é? Minha mulher é físio, né? E minha mulher vive. Minha mulher, às vezes, ela chega. Tem uma paciente que ela atendia, ela chegava na casa da paciente, a cuidadora falava: que ótimo, você chegou, vou no mercado. Ela, não, fica aqui, ó. Para aprender. Que vai no mercado? Não, não, vou no mercado, é o único tempo que eu tenho para ir no mercado. E vai embora. Não vai resolver, entendeu? Não vai resolver.
Porque o paciente muitas vezes tem comprometimento cognitivo e não é ele que vai ter que lembrar, né? Então, assim, mas depois de algum tempo insistindo, o próprio doente fala, eu tenho muitos pacientes assim que falam, olha, eu não posso parar com a físio, eu não posso parar com o pilates, eu não posso parar com o RPG. Os doentes falam isso, né? Porque se eu paro, eu começo a piorar, né? E aí, take home messages eu meio que já falei um pouquinho, né? Então, sempre revisitar o diagnóstico nos primeiros 5 anos. A base sempre vai ser uma boa anamnese, um bom exame físico e repetir os exames complementares conforme necessidade, mas é o último pilar. Sempre é um bom exame físico e uma boa anamnese. Cada caso é único, não quer dizer que vai ser E aí eles querem que vai saber o seguir o DIP. estágio que o seu familiar está, qual é o grau, E né? Então, assim, qual é o grau? Eu falo para eles, não tem grau, não tem essa, porque cada doente responde de um jeito, cada doente evolui de um jeito. Então, não se preocupe com um grau, com estágio, com... Em que estágio que meu pai está? Aí eu falo, seu pai está grávido. Bom, aí ela fica... "Ah, ah, ah." Eu falei, então, se preocupe. Se você vai se preocupar só se estiver grávido, então ele está grávido, tá? Porque eles querem saber o grau, o estágio. Na verdade, a pessoa quer saber o que vai acontecer. Eu atendi uma professora lá do Nordeste, ela veio do Ceará para cá, de Fortaleza para cá, para fazer a consulta. Ah, é porque o senhor faz Parkinson. Eu falei, não faço nada, não. Eu sou neurologista. Aí eu fui atender a mulher no PSP escarradão. Não era outra coisa. Aí não respondia levodopa. E ela queria saber por quê. Ela estava com 2 ou 3 anos de doença. E eu esclareci tudo, tal, que era um parkinsonismo atípico, que não tinha cura. Ela falou, eu já li alguma coisa disso. É bem grave, né? Eu falei, olha, não pode mentir. Relação médico-paciente tem que ser baseada em confiança. Não pode ter mentira. Não quer dizer que você deva tirar a esperança. Você pode tirar tudo do doente, menos a esperança. Tirar a esperança, você acabou com o doente. Eu falei para ela, olha, é uma doença difícil, não tem cura, a gente tem que ajudar. Mas é grave, não é, doutor? Eu tenho risco de falecer em poucos anos, né? Ela era muito esclarecida. Era uma pessoa com um bom nível sociocultural e muito esclarecida. Eu falei, a senhora tem, mas nós vamos tentar trabalhar para a senhora melhorar. Ela falou, era isso que eu queria. ser acolhida, né? E falou para o filho, falou, podemos ir embora. Aí ela já entendeu. Eles se comunicaram comigo em algum tempo, ela morreu com 4 anos de doença. Só que dos 2 anos e meio, 3, que eu fiz o diagnóstico até os 4, o que ela fez? Ela chegou lá, ela tinha bastante posse, ela já dividiu, já se orientou, já fez, já viu as divisões, já deixou tudo certo, já se preparou para morrer. A família era desesperada, mas ela era muito centrada. Ela falou, beleza, eu já sei que tem um negócio grave, eu não sei quanto tempo minha cabeça vai funcionar, né? Então já preparou, já falou, quando eu tiver de tal jeito, eu quero que aconteça tal coisa, quando eu tiver de tal jeito, vocês me institucionalizem, porque a família não queria institucionalizar ela, e ela já deixou determinado, e aconteceu tudo do jeitinho que ela queria, e ela morreu rapidinho, né? Foi uma porcaria. Que ele deixa como principal, que é essa convergência, o interesse médico, do paciente e dos familiares. E até como a frase final de conclusão, ele pondera que essa convergência de interesses não é só do especialista do movimento, mas é principalmente do neurologista geral. Sim, Ele também pode do ser. clínico e do neurologista geral, que são eles que vão pegar as complicações desse paciente, né? O clínico vai pegar as pneumonias, né? Muito bem, muito bem. Aula muito boa. That's all Oi, folks. Ai, gente. That's all folks. Viu? Né? Muito legal, muito legal. Agora nós vamos more. Falta. Pause, pode pausar.